Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Hoje vim trazer um relato de como foi esse segundo trimestre de gestação. Sim, já estamos no finalzinho do segundo trimestre. Hoje eu tô com 26 semanas e 2 dias. E pra mim tá passando muito rápido essa fase do segundo trimestre. É até engraçado, porque o primeiro demora muito pra passar, demora uma eternidade, né? Você tá sentindo sintomas, tendo tudo aquelas mudanças, os hormônios, e aí você tem a ansiedade de contar para as pessoas que você tá grávida, e aí o indicado é que você conte após as 12 semanas. Então tem todo esse suspense, esse drama e os sintomas de gravidez mesmo do primeiro trimestre que faz com que esse trimestre demore muito tempo pra passar. Eu tinha ouvido outras grávidas falar sobre a lua de mel da gravidez, que é o período do segundo trimestre, né? No início eu pensava, será? Será que vai ser tranquilo? E, bom, eu não tava com tantas expectativas boas assim, na verdade eu tava já mais preparada pra sofrer pra caramba, porque o primeiro foi assim, foi bem intenso, foi com muitos sintomas e demorou mais do que 3 meses pra passar, eu passou ali com 14, 15 semanas, né? Então o segundo eu já entrei mais apreensiva, assim. Mas, comparado ao primeiro trimestre, o segundo tem sido, sim, mais tranquilo. Não vou dizer que também não vou exagerar que é a lua de mel da gravidez, porque, assim, tem sintomas que fazem a gente sofrer também no segundo trimestre. E por isso eu vou contar pra vocês como foi mais ou menos esses 3 meses, né? Agora eu tô completando 6 meses e já estamos logo entrando no 7º mês. Então eu vou resumir, tentar fazer um vídeo mais curto, né? Pra contar pra vocês como estamos, tudo que passamos e quais foram as mudanças que eu senti na minha gravidez. Bom, pra começar, o segundo trimestre, ele está sendo um pouco mais tranquilo mesmo. Hoje eu estou com 26 semanas e 2 dias, tivemos a consulta também de rotina, né, pra acompanhar o desenvolvimento, o crescimento dos bebês. Eu até anotei o peso deles. A Sofia tá com 903 gramas, não, perdão, o Azaf está com 903 gramas, ele tem 33 centímetros de comprimento e os batimentos deles estavam 143 batimentos por minuto, né? A Sofia, ela é mais pesadinha, então ela tava com 999, ou seja, 1 quilo, gente, 1 quilo de peso, né? Ela também tá 1 centímetro maior, ela tá com 34 centímetros. E o batimento do coração dela também estava mais acelerado, estava 167 batimentos por minutos. A gente viu eles estão bem grandinhos, bem agitadinhos, os dois estão com a cabecinha pertinho um do outro, né? Eles ainda estão deitadinhos. O médico falou que a partir das 32 semanas ali, eles já começam a ficar em posição de parto, né? Na posição que eles provavelmente vão nascer. Então ainda tem umas semanas para eles mexerem, virarem e ir para essa posição correta. Vamos lá, os sintomas que eu tive nesse segundo trimestre. Temos alguns sintomas, eu até coloquei em tópicos para não ficar se perdendo, né? Mas algo que tem acontecido regularmente, na verdade é todo dia, é a dor do ligamento redondo. Eu já tinha ouvido falar desse sintoma de gestação e ele começou logo que começou o segundo trimestre, logo que eu comecei a perceber o crescimento da barriga. É uma dor bem do meu lado esquerdo do ligamento, né? Então, eu falei com o médico sobre isso, ele recomendou fazer a fisioterapia pélvica, fazer alongamentos também, e aí por isso eu comecei a fazer uma fisioterapia pélvica para tentar ajudar nessa dor, na dor da lombar também, que esse é o próximo sintoma. Eu tenho muita dor na lombar, porém não é todos os dias. Essa dor do ligamento redondo é sempre mais intensa pela parte da manhã. E a dor na lombar depende da posição, se eu vou lavar a louça, ficar em pé, mais em pé ou mais curvada, assim, se eu fico muito tempo sentada, enfim, tem algumas posições que faz com que eu tenha mais essa dor na lombar. Porém, a do ligamento redondo, basicamente é todos os dias pela manhã, e de manhã, logo que eu acordo, que eu levanto da cama, ela tá bem intensa, assim, então é algo que me incomoda diariamente. Outra questão é a dor nas pernas. Gente, eu não tinha ouvido muitas grávidas falar sobre dor nas pernas. Vou confessar que está sendo o pior sintoma desse segundo trimestre. É uma dor de circulação de sangue. Antes eu já tinha varizes, né, antes da gestação, e se eu ficava muito tempo em pé, me dava bastante dores nas pernas, mas nunca chegou a ponto de eu não conseguir dormir de noite.
E infelizmente essa dor nas pernas tá afetando o meu sono, tá afetando as noites aqui em casa. Essa noite mesmo foi muito difícil, eu me virei muitas vezes e não há posição que eu tenta encontrar que alivie. Ela simplesmente não passa. Eu tenho utilizado a meia de compressão para ajudar nessa circulação, eu uso durante todo o dia e aí à noite eu retiro ela para ir pro banho e depois eu só coloco no outro dia, né? Eu utilizo também travesseiros e almofadas. Atualmente eu tenho um travesseiro no pé, um no meio das pernas, uma almofada, né, do lado da minha barriga e mais o meu travesseiro. E essa noite eu coloquei mais um travesseiro para deixar um pouco mais as minhas pernas elevadas para ver se ajudava. Tá sendo bem difícil isso e os travesseiros eles ajudam de certa forma. A meia também ajuda, porém ela não elimina totalmente a dor. Então é algo que é um desafio muito grande nessa gestação pra mim. Eu, inclusive, comentei isso com o médico, ele recomendou fazer drenagem linfática, né? E aí, nas próximas semanas, eu pretendo fazer essa drenagem para ver se alivia esses sintomas, né? Outra questão que eu tinha ouvido muito falar e que eu achei que ia passar imune é a azia. A azia, ela às vezes vem até no primeiro trimestre, mas não foi o meu caso. No primeiro trimestre eu não tive pouquíssimos dias assim que eu tive azia, mas nem se compara com a quantidade de dias do segundo trimestre. Eu percebo que ela vem mais no final da tarde, assim, indo pra noite, né? E se eu como alguns alimentos mais gordurosos, doces, frituras, coisinhas assim, pão também, pão francês, o pão branco, né? Ele me dá mais azia do que o pão integral. Então eu tenho tentado intercalar para ver se alivia. Porém, a azia ela não vem todos os dias, ela é em alguns determinados dias, né? É algo que também está no segundo trimestre, porém ela não é tão intensa quanto os outros sintomas. Outra coisa que eu percebi junto com a dor nas pernas é as câimbras, principalmente na região das pernas, nos pés, nos dedos dos pés, é o local onde que mais me dá câimbras. Às vezes ela dá de noite, de tarde, ou tipo de manhã quando eu acordo que eu vou me alongar, me espichar, e ataca a dor, a câimbra, e aí é super desconfortável, né? Então tem que alongar bem ali pra tentar acalmar. Além das câimbras, eu tenho reparado as contrações de treinamento. Eu já tinha ouvido falar, algumas mães começam a sentir com 20 semanas, eu comecei a sentir, na verdade eu comecei a perceber, eu acho que eu já sentia antes, mas perceber que eram contrações de treinamento com 25 semanas, ou seja, desde a semana passada. Eu lembro que eu tava no sofá, a gente tava assistindo, e aí minha barriga, eu tava com um top de academia, sabe? E aí minha barriga ela ficou muito dura, assim, muito... O músculo parecia que tava, tipo, muito, assim, duro, sabe? E aí o meu marido viu também, eu falei, meu Deus, eu acho que isso é contração de treinamento. E aí eu comecei a reparar e eu tive outras vezes, né, durante outros dias, e eu tô tendo com certa regularidade, né, só que elas não têm ritmo, elas duram também poucos segundos e elas não são doloridas, elas são desconfortáveis, porém não doloridas, né. Então é algo que tem começado e... Como, né, como o próprio nome já diz, são contrações de treinamento preparando já, né, o nosso útero para o momento do parto. Outra coisa também é a sensibilidade. Isso também foi algo, ouvi alguns relatos de grávidas que tiveram esses picos de emoções no primeiro trimestre, né? Eu não tive isso, eu acho que o meu primeiro trimestre nesse quesito de emoções foi muito tranquilo, porém nesse segundo eu estou me sentindo muito mais sensível. Muitas vezes eu choro às vezes sem motivo, e qualquer coisinha, qualquer coisa que passa na TV, ou alguma coisa que envolva as emoções. Tem uma série que a gente gosta muito, eu não lembro o nome dela agora, mas cada episódio desperta uma certa emoção na gente, sabe? E aí eu tô tendo que parar essa série, porque senão todo final do episódio eu choro um pouco. Tenho percebido um pouco, não é todos os dias também, né, mas acontece e é algo que tá sendo bem presente agora no segundo trimestre. Vamos então para as mudanças que eu percebi nesse segundo trimestre. Bom, a primeira e mais notório, né, é o crescimento da barriga.
No primeiro trimestre não tem crescimento, assim, tem pouquíssimo crescimento da barriga. A minha, na verdade, ela começou a surgir um pouquinho antes, mas é por conta de ser gemelar, senão não apareceria, né, visivelmente. Agora, nesse último mês, os bebês estavam ganhando 100 gramas por semana. E de acordo com o médico, hoje na consulta de hoje, ele falou que até a próxima consulta, os bebês vão ganhar 1 quilo cada um. Então, eles vão dobrar o peso que eles estão agora. Então, de 1 quilo, eles vão para 2 quilos em um período de um mês. Então, o crescimento da barriga, ele deu um crescimento rápido, assim, é bem perceptível. E a minha barriga, ela também tá bem pontuda, bem redondinha. Eu sinto muito os movimentos dos bebês, eu sinto muito os chutinhos. Antes só dava pra ver os chutinhos, agora eu consigo ver eles se mexendo. Parece um peixinho nadando dentro do útero, essa é a sensação que eu tenho, né? E eles se mexem bastante, eles têm horários específicos, né? Tipo, da parte do meio-dia até as 2 horas, eles mexem bastante. No final do dia também. Ali por 5, 6 horas eles mexem, e aí quando eu vou deitar lá por 10h30 eles também mexem. Eu acho que ali nessa parte da noite é pra encontrar de fato uma posiçãozinha confortável pra eles ficarem também, né? Eu tento priorizar dormir do lado esquerdo, que é o lado correto, né? E aí eu percebo que como a cabecinha deles está do lado esquerdo, eles chutam mais o lado direito. Os dois no momento estão na mesma posição, né? Os dois deitadinhos, os dois pra esse lado de cá, com a cabecinha, né? E as perninhas desse lado de cá. Então, é algo que é bem gostoso, mas às vezes chega a dar até uma dor. Outra coisa que eu tenho percebido é o aumento da fome, né? No primeiro trimestre dá um aumento sim na fome, porém eu não tinha aumentado de peso. Agora, eu saí da consulta, o esperado de aumento de peso era 1,5, eu aumentei 3 quilos, gente. Eu saí chocada de lá. Eu tenho percebido sim que eu tenho comido mais. E outra coisa diferente do primeiro trimestre é que eu tenho tido desejo por doce. No primeiro trimestre eu nem conseguia ver doce na frente, sabe? E agora no segundo, parece que toda aquela vontade que não veio no primeiro, veio tudo agora. Então, é algo que eu tenho tentado lutar contra essa vontade por comer doces. Outra questão é o inchaço que tá ocorrendo, principalmente na região das pernas, dos pés. Nós estamos em setembro e começou a ter uns dias bem quentes, então esse inchaço ele só tende a aumentar no final da gestação. E eu tinha ouvido falar também que a grávida ela sente mais calor. Eu nunca me considerei uma pessoa muito calorosa, assim, né? Sentia muito calor. Meu marido, pelo contrário, ele sente muito mais o calor do que eu. E eu tenho percebido esse aumento do calor, sabe? Eu me sinto mais indisposta também com esse aumento do calor. À noite a gente deixava às vezes o ar-condicionado ligado apenas uma parte da noite, agora eu tô tendo que deixar a noite toda para controlar esse calor. Então eu acredito que seja também por conta da circulação de sangue, né? Porque nós temos muito mais sangue agora na gravidez, né? Durante esse período de gestação. Então isso também deve influenciar nessa sensibilidade ao calor. E assim, o que me preocupa é que estamos só no início de setembro, né? Então tem 3 meses ali, os bebês estão previstos para novembro, finalzinho de novembro ou início de dezembro, e são meses bem quentes. Então aqui em Blumenau também tá tendo essas fumaças, né? Que eu acho que também influencia na elevação da temperatura. Então é algo que a gente tem sofrido bastante. Outra questão é a dificuldade para dormir, né? Eu já mencionei que eu estava tendo muitas dores nas pernas, principalmente à noite. Então, além de levantar várias vezes para ir ao banheiro, né, temos essa dificuldade de virar de um lado para o outro, né? Não é indicado que a grávida ela durma de barriga para cima e não é impossível dormir de barriga para baixo, né? Então, só sobra os lados, né? E o correto seria dormir do lado esquerdo, né? Pro lado esquerdo. E às vezes eu tenho que variar mesmo virando pro lado direito. Só que esse processo de virar, ele acaba ficando bem cansativo. Porque
Eu tô grávida de gêmeos, minha barriga pesa, ela, né, é desconfortável. E quando eu me viro, eu sinto os bebês mexerem mais. Essa dificuldade de dormir, de levantar da cama. Minha cama, ela é alta. De manhã cedo, o Gerson, ele até me ajuda a levantar da cama. Mas de madrugada, tipo, eu não vou acordar ele pra ele me ajudar a levantar, né? Então, até porque eu levanto várias vezes. É mais difícil, eu tenho que levantar com calma, virar primeiro uma parte do corpo, depois colocar as pernas. E aí depois ficar em pé. E ainda quando eu fico em pé, eu não consigo ficar 100% retinha, né? Porque o eixo da nossa coluna também, ele muda durante a gestação. Geralmente a grávida, ela tem uma perda do equilíbrio, né, da coluna. E isso eu tô vivendo agora nesse segundo trimestre. Sobre os acompanhamentos da gravidez. No momento eu tô fazendo acompanhamento com o médico obstetra. Ele não faz parto, então é provável que eu vá para a equipe de plantão no hospital, né? E esse acompanhamento, eu estava tendo acompanhamento mensal. E a partir do mês que vem eu já vou ter acompanhamento a cada 2 semanas, né? Pra acompanhar bem os bebês, ver como eles estão, se estão na posição, se tá tudo certo. Também eu procurei uma nutricionista, porque eu tive esse aumento de peso, então ela me passou um plano alimentar pra executar durante esse período de gravidez. Tenho feito também a fisioterapia pélvica para preparar a pelvis, né, para o momento do parto. Para ajudar também com relação às dores ali, né, tanto da lombar, das pernas, quanto do ligamento redondo. Eu tenho percebido que tem me ajudado, então é uma dica já para as próximas gravidinhas, fazer esse acompanhamento com a fisioterapia pélvica. E sobre a drenagem linfática que o médico recomendou também. Essa eu não comecei ainda, porque eu vim hoje da consulta, mas eu pretendo começar nas próximas semanas. Talvez no relato do terceiro trimestre eu venha trazer essa experiência de como foi esse processo de drenagem linfática. Tenho procurado fazer esteira, né, 3 vezes por semana, fazer em média de 40 a 50 minutos de caminhada, tanto para controle de peso quanto para ajudar no circulamento do sangue. Eu percebo que ajuda bastante, né, mas não é todos os dias que eu consigo fazer essa caminhada, né, devido à correria, devido à rotina, ao trabalho. Então, eu percebo que quando eu faço a esteira, eu acabo dormindo melhor. Então, já é outra dica também, né, para quem tá gestando e que tem também essas dores nas pernas ou na circulação, a caminhada, ela ajuda nesse processo. Então, podem anotar essa dica, praticar e com certeza vai ajudar. Sobre desejos na gravidez. Eu tive alguns desejos, eu acho que nenhum foi muito estranho, assim. Eu acho que eu vou trazer um vídeo só contando os desejos que eu tive na gravidez. Mas o meu último desejo desse segundo trimestre foi um doce, inclusive, foi pão de mel, porque eu lembro que nós estávamos assistindo um episódio de MasterChef, eu acho que era da temporada atual, e eles estavam fazendo pão de mel artesanal. E no pão de mel tem especiarias, tem um recheiozinho de doce de leite, e ele é geralmente coberto com chocolate, né? E eu tive esse desejo, eu tive essa vontade. Eu lembro que fui em algumas padarias e confeitarias aqui da cidade, nenhuma fazia ou tinha pronta entrega. Aí eu encontrei uma mulher que fazia, porém ela tinha pedido mínimo, então tipo, ela atendia mais eventos e festas. E não era poucas unidades, né, então eu não quis comprar. E aí essa semana eu fui fazer uma consulta com um nutricionista. E aí eu precisei comprar uma aguinha, e eu fui na padaria, e aí nessa padaria que eu fui tinha pão de mel. E quando eu vi aquele pão de mel, meus olhos brilharam, assim, sabe? Eu comprei, ele só não tinha o recheio de doce de leite, mas ele tinha aquela massa artesanal e o recheio de chocolate por fora, tinha umas amêndoas por cima também, e tava bem gostoso. Então, quando eu comi, eu fiquei, que delícia, meus filhos não nascerão com cara de pão de mel. Eu sei que talvez isso é um mito, mas só a grávida entende a grávida, né? Quando a gente tem alguma vontade, algum desejo, assim, parece que tudo o restante perde o sentido e você precisa comer aquela coisa pra poder continuar vivendo. Essa é a sensação que eu tenho quando eu tenho um desejo mais específico, assim, sabe? Então, isso foi o meu desejo do segundo trimestre. Bom, esse foi um resumo, né, de como foi esse segundo trimestre, de sintomas, das mudanças que eu percebi, do tamanho dos bebês, né, e graças a Deus eles estão tudo bem, tá tudo bem com a Sofia, com a Zaf,
Cada dia bate mais a ansiedade de poder conhecer. Eu confesso que às vezes fico pensando como vai ser o parto, né? Eu sou bem flexível, prefiro, claro, o parto natural, porém se precisar ser cesárea, eu tô aberta também, sabe? O que importa é que os meus bebês estejam bem e que eu esteja bem também para poder cuidar deles, né? Então eles foram muito amados, desejados, planejados, e tudo que nós queremos é que eles venham com bastante saúde e que nós tenhamos saúde também para poder cuidar deles e viver essa nova fase da maternidade e paternidade que a gente esperou tanto tempo para esse momento chegar. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, do conteúdo que eu trouxe desse segundo trimestre, né? Eu sei que foi bastante coisinhas e detalhes, mas são 3 meses, então tem bastante coisa acontecendo nesses 3 meses, né? Fique conosco, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like e continue acompanhando a gente durante toda essa jornada de gestação e futuramente com os nossos bebês. Um beijo bem grande no coração de vocês, que Deus abençoe e até a próxima!